Olá, meus amigos, caros estudantes do direito. Eu, Washington Testa, mais uma vez aqui com você no estudo do direito civil. Como eu falava a vocês em módulos anteriores, em partes anteriores desse nosso estudo, o estudo do direito civil no que se refere a pessoas é dividido em pessoas naturais, em pessoas jurídicas e, por fim, o estudo do domicílio, ou o instituto, ou o tema domicílio. Agora, eu os convido, portanto, ao estudo das pessoas jurídicas, da pessoa jurídica, numa seguinte perspectiva, dentro daquela estratégia já pautada, já mencionada, de que nós olharemos para aquilo que há de mais importante para o teu estudo, para o teu foco, para a tua estratégia. Eu devo confessar que na temática pessoas ou das pessoas, então, portanto, gênero das pessoas, espécie, pessoa natural, pessoa jurídica e domicílio, nesses três subitens ou temas que compõem essa temática pessoas, o que mais aparece em prova, o que é mais cobrado, né, ou é recorrentemente mais cobrado, é pessoa natural e domicílio. Pessoa jurídica, não que seja desimportante, meu caro, não que seja desimportante, mas tem uma importância menor. Portanto, a dica, se eu tivesse que reestudar, se eu tivesse que dar foco no estudo das pessoas, eu olharia primeiro para a pessoa natural, depois para domicílio e, por último, para a pessoa jurídica, tá certo? Então, primando aqui para a objetividade, para o foco, para a estratégia do teu estudo, eu vou passar pelo estudo das pessoas jurídicas naquilo que eu reputo mais importante, aquilo que diante de um estudo, de uma pesquisa, nós estamos percebendo na cobrança, na exigência do examinador, tá certo? Olha lá, a pessoa jurídica, ela é dividida em pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, tá bem? Pessoa de direito público, ela ainda pode ser subdividida em pessoa jurídica de direito público externo e interno. O que é pessoa jurídica de direito público? É a pessoa jurídica que compõe todo o aspecto jurídico conceitual de estados no direito interno ou no direito externo. Pessoa jurídica de direito público externo, por exemplo, é aquilo que se chama do Estado Paraguai, do Estado Uruguai, da Santa Sé, da Itália, da França. São as representações exteriores, são os estados exteriores. Tá certo? É na perspectiva da formação, daquilo que nós estudamos em teoria geral do Estado, toda aquela perspectiva da formação dos Estados, aquelas ideias que compõem depois o direito constitucional, é uma leitura mais de direito constitucional nesse sentido, tá certo? Na leitura de um direito internacional ou das relações internacionais entre os Estados, a autonomia, o aspecto da nacionalidade ou da soberania de um Estado. Pessoa jurídica de direito público externo. Pessoa jurídica de direito público interno, vale dizer aqui para nós, é o que se compõe na seguinte perspectiva: a União, os Estados, o município, dentro daquilo que se chama de uma tripartição, ou se chama de uma divisão federativa, de organização federativa. Se olha muito aqui para o direito administrativo, né? Quando você estuda, e também direito constitucional, quando se estuda as perspectivas dos bens da União, a competência dos estados, ou seja, aquilo que compõe a figura do ente estatal, do ente federal, do ente municipal. Portanto, são pessoas de direito público, tanto externo quanto interno. O direito civil faz essa divisão, obviamente, o direito civil elenca, o direito civil traz a nomenclatura, mas o direito civil, a bem da verdade, não se debruça no estudo aqui.
Isso aqui você vê mais, portanto, repito, no direito constitucional, no direito administrativo, tá bem? Para nós do direito civil, o que é importante é essa segunda divisão, ou seja, da pessoa jurídica de direito privado, de direito privado. Isso sim é mais estudado dentro do direito civil. E a pessoa jurídica de direito privado é aquela que se forma a partir de uma livre iniciativa, de uma liberdade que é dada às pessoas, dentro de uma perspectiva particular, formar entes que a princípio se destoam, se destacam daquela ideia de pessoa natural. Os entes que são formados a partir, não do nascimento com vida, mas a partir de um estatuto social, a partir de uma constituição formal, dentro das leis de registros públicos, dentro das leis empresariais, dentro dos aspectos notariais, tá certo? Então, eu posso ter, dentro dessa perspectiva de direito privado, eu posso ter, por exemplo, as sociedades ou as associações. E isso sim é importante nós destacarmos aqui algumas peculiaridades, algumas particularidades para você. Então, de direito privado, nós vamos então nos ater a isso, ou naquilo que o Código Civil traz. Olha lá, são pessoas jurídicas de direito privado. Meus caros, o rol do artigo 44 é importante. Esse rol aqui, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Então, uma perguntinha que se faz, e isso às vezes aparece em prova, né? O teu examinador às vezes quer saber, doutor, doutora, escuta, você examinando, me diga, o que são pessoas jurídicas ou quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Esse rol, essa lista é importante. Marque aí, artigo 44 é um artigo que merece um destaque, merece um asterisco. Olha só, associação, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Olha, a ênfase maior é aqui, em associações, sociedades e fundações, tá certo? Organizações religiosas e partidos políticos ficam por uma perspectiva mais constitucional, organizações religiosas, ou mais do direito eleitoral, partidos políticos, do que propriamente no direito civil. Então, traçando e apontando, destacando para a sua estratégia de estudo, associações, sociedades e fundações. Tá bem? Então, afunilando, olha lá. Associações e sociedades, num estudo comparativo. As associações são estudadas a partir do artigo 53 do Código Civil. E as sociedades, a partir de uma perspectiva do artigo 981 e seguintes. As sociedades, elas estão elencadas ou elas são estudadas dentro da ideia do direito empresarial. Veja que por uma divisão metodológica, nós separamos no direito o direito civil do direito empresarial. Mas o Código Civil traz as ideias, ou traz organizações, leis, artigos, portanto, uma perspectiva de um direito dentro do Código Civil. A codificação do direito civil abrange também aquilo que nós chamamos de uma sub-área, ou seja, o direito empresarial. Então, o direito empresarial é estudado dentro de uma perspectiva do Código Civil também. A grande diferença, meus caros, é a seguinte. Há muito se discutiu qual a grande diferença entre associação e sociedade. Vejam, muito se discutia e muito se digladiava a doutrina, inclusive. No código passado, no código de Clovis Bevilacqua, ou seja, no código de 1916, não se tinha muito bem o que era uma coisa ou o que era a outra coisa. As pessoas confundiam associação de sociedade. Ora, uns diziam que sociedade era uma coisa e outros diziam, não, isso não é sociedade, é associação. A verdade é que o Código de Miguel Reale, o Código de 2002, trouxe essa perspectiva muito bem destacada, separou as ideias, a dizer o seguinte, que associações não têm
fim lucrativo, não tem finalidade lucrativa. Ao passo que as sociedades têm finalidade lucrativa, visa lucro. Agora tomem cuidado, olha só, eu não quero dizer com isso que é proibido lucro numa associação, não é isso. Não é que é proibido uma associação visar lucro, não é que é proibido ela obter lucro, não é que está absolutamente vedada ela ter perspectivas lucrativas, não é isso. É que a sua finalidade não pode ser lucrativa. Então imaginemos uma entidade de classe, vamos imaginar aqui as associações dos serventuários da justiça, por exemplo, que são constituídas nas comarcas, nas cidades por aí. Associação dos funcionários do fórum, associação dos médicos, imaginemos, associação dos advogados, associação dos policiais, né? A ideia que compõe um conjunto de pessoas, é um conjunto de pessoas que se organiza, que se juntam, a fim de que tenham lazer, a fim de que tenham recreação, essa palavrinha, recreação, lazer, entretenimento, diversão. A finalidade é essa. Então nós separamos lá um espaço, uma chácara, um grande espaço para eu pôr piscina, para eu pôr campo de futebol, para eu pôr diversão para criança, para família, passar lazer, algumas horas de recreação. É lógico que ela pode obter lucro, não é isso? Ela cobra uma taxa de seus associados, às vezes ela pode alugar isso para terceiro, para um evento, cobra um aluguelzinho e obtém lucro. Mas a finalidade dela não é isso. Não tem fim lucrativo. Marca isso, isso é muito importante. Já as sociedades, sociedade simples, sociedade empresarial, tá certo? Aquilo que você estuda a partir do direito empresarial, essa sim. Portanto, são um conglomerado, um ajuntamento de pessoas, pessoas que se juntam, que se unem com a finalidade de lucro, com a finalidade de ganhar dinheiro. Olha, estamos juntos aqui, montamos então um restaurante, um bar, um hotel, com a intenção, com a finalidade de obter lucro. Não quer dizer também que necessariamente obterá lucro, não é verdade? Então, olhe para a finalidade. Se a finalidade for lucro, se o objetivo for lucro, isso é uma sociedade. Agora, se o objetivo for recreação, se o objetivo for diversão, lazer, entretenimento, isso é uma associação. Tá bem? Tá joia? Marca essa diferença, isso é muito importante. Meus caros, para além disso, nós temos também como pessoa jurídica de direito privado, as fundações. As fundações. E as fundações, elas podem ser tanto pública como privada. A fundação pode ter essa perspectiva ou esse norte de uma ideia de pública ou de privada, tá certo? As fundações que estão elencadas numa leitura entre os artigos 62 e 69 tem como, e aqui eu destaco a importância, né? A importância de você estudar pessoa jurídica de direito privado é entender a finalidade, né? Aqui, o que se cobra em prova não tem tanta profundidade. Quanto se cobra, hein? Quando se cobra? Porque o examinador, como eu já disse, se ele tiver que olhar para pessoas, ele olha primeiro para a pessoa natural ou para domicílio e, por último, ele se atenta, de repente, numa perspectiva de te perguntar ou de te cobrar pessoa jurídica, tá bem? Olha lá. A grande finalidade ou aquilo que objetiva ou compõe uma fundação é a ideia de patrimônio e finalidade. Uma pessoa jurídica chamada de fundação deve ser
constituída, ou seja, para ela se originar, para ela nascer, para ela existir, ela tem que ter necessariamente dois requisitos, dois pressupostos, dois pontos muito importantes. Um, patrimônio, e dois, finalidade. Por outras palavras, uma fundação não nasce se não tiver um patrimônio prévio, destinado, já separado, já destacado. Eu falava em outros momentos, em outro módulo, que os animais são coisa e não pessoa. Lembra disso? Olha, se os animais são coisa e não pessoa, eles não são titulares de direito, eles não são sujeitos de direito. Portanto, eu preciso de uma pessoa chamada pessoa jurídica, que no nosso caso é a fundação, para que administre ou para que tenha-se como proteção os animais. Então, destaca-se um patrimônio, não é isso? Não é absurdo dizer, nós temos notícias, não é isso? Tá certo que não muito da nossa cultura, mais de uma cultura norte-americana ou europeia, mas por que não dizê-lo aqui também? É possível. Daqueles que gostam tanto de animal que querem deixar a sua herança para um conjunto de animais, para um segmento de animais, por exemplo, proteção dos leões ou proteção dos macacos que estão em extinção, determinada espécie, ou para o meu cachorrinho. Como não são sujeitos de direito, é preciso criar uma fundação. Mas veja, o patrimônio já tem que estar destacado antes, já tem que existir um patrimônio prévio, senão ela nem nasce, a fundação nem nasce. Então, portanto, é necessário ter patrimônio prévio. E dois, é necessário que haja finalidade. A finalidade ou o fim de uma fundação é social e não lucrativa, portanto. Uma fundação não pode ter finalidade, eu destaco, finalidade lucrativa. Não é que esteja proibida de ter lucro. A sua finalidade só não pode ser objetivar lucro. Eu destaco isso porque vem assim na prova. Vem assim no teu exame. Dizendo assim, olha, a finalidade da fundação não é obter lucro. Logo, está proibida de ter lucro. Cuidado, isso está errado. Na primeira parte, tudo bem. Ela não tem finalidade de ter lucro. Mas ela não está proibida de ter lucro. Ela pode ter lucro. Tá certo? Finalidade social, qual seja. Por exemplo, a proteção dos cachorros abandonados. A proteção ou o cuidado com uma espécie de animal em extinção. Ou, inclusive, para cuidar de um grande acervo histórico, né? Nós vemos por aí tantas fundações, todas com finalidade social, ex-jogadores de futebol criando fundações, não é isso? Para estimular esporte, para estimular cultura, para aqueles que estão desabrigados ou desprovidos, né, de educação ou de oportunidades. A finalidade é sempre social, tá bem? E mais, olha lá, avançando um pouquinho nesse tema, cuidado, porque o Ministério Público sempre fiscalizará as fundações. O Ministério Público é o legitimado, é ele que, por delegação, é ele que, por lei, está, diante dessa perspectiva fiscalizatória, incumbido de olhar para essa finalidade, para verificar se os administradores, se aquela fundação está mesmo seguindo a sua finalidade. Porque uma fundação que nasceu sob um manto, com a intenção, com a finalidade determinada para cuidar, por exemplo, de crianças carentes, não pode ter a sua finalidade destinada à proteção de animais. Então, veja, ou não pode se destinar ou visar lucro. Então, o Ministério Público está legitimado, é quem fiscaliza, portanto, as fundações. Isso é muito importante, isso cai em prova. Quem fiscaliza a fundação é o governo, é o juiz, é o Ministério Público. Cuidado com pegadinha, tá certo? É ele o legitimado a fiscalizar.
Meus caros, e avançando aqui já para um ponto conclusivo, para aquilo que há de mais importante dentro de pessoa jurídica, um tema muito importante para concluirmos aqui o estudo, o breve estudo, mas importante no que se refere à pessoa jurídica, é o que se chama de desconsideração da personalidade jurídica. Olhem só, a pessoa jurídica tem personalidade jurídica. Então, só pela semântica ou pela nomenclatura, desconsiderar aquilo que a lei deu para a pessoa jurídica, ou seja, personalidade. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica surge a partir de uma perspectiva em se olhar para determinadas gestões de fraudes, determinadas gestões de falcatruas, determinadas gestões em que os sócios ou que as pessoas que administram uma pessoa jurídica a usam, a utilizam com a finalidade de praticar fraude, ilícitos. Então, é a pessoa natural, aquela chamada de pessoa física por muitos, que usam o CNPJ, usam uma pessoa jurídica para praticar crimes, para fraudar, com a intenção de se proteger, de se esconder sob o manto da pessoa jurídica. Por quê? Porque nós entendemos no direito, e a lei assim o traz, ela separa a figura do sócio, ela separa a figura da pessoa natural com a figura da pessoa jurídica, por exemplo, da empresa, né? De uma sociedade empresarial, vamos imaginar. Então, separa. Uma coisa é fulano de tal e o patrimônio do fulano de tal. Outra coisa é a pessoa jurídica a que ele está atrelado e o patrimônio da pessoa jurídica. Então, o direito veio acompanhando essa perspectiva de fraude, esses mecanismos espúrios para enganar, para desviar a atenção da lei e para colocar ou para trazer prejuízo com esse sentido de pessoas que se escondiam e falavam assim, olha, eu pratiquei negócio, mas na verdade é o patrimônio da pessoa jurídica, o meu está resguardado, já que a lei separa a pessoa natural de pessoa jurídica, né? Então assim, ó, a minha casa é minha, o carro é meu, eles não podem responder pelo um prejuízo causado pela pessoa jurídica, tá certo? Então a pessoa que está administrando a pessoa jurídica, ela pratica, ela comete várias fraudes, depois ela fala, na verdade quem fez isso é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica. Quem faliu foi a pessoa jurídica. Quem tomou prejuízo foi a pessoa... O meu patrimônio pessoal aqui tem que estar guardado, resguardado, não se mistura. Portanto, o direito olhando para isso, ele falou, não, essa cisão, essa separação precisa ter uma exceção. Eu preciso ter um mecanismo que eu desconsidero, portanto, a personalidade jurídica, por outras palavras, eu desconsidero essa cisão, essa separação entre pessoa natural e pessoa jurídica, para eu buscar no patrimônio da pessoa natural, pessoa física para alguns, para eu olhar para o patrimônio particular dela e falar, não, o teu patrimônio particular vai responder. Vai responder. Eu desconsidero, portanto, essa separação. Até porque a pessoa cometeu fraude para se enriquecer pessoalmente em prejuízo da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é como se fosse lá, ela vai e compra e não paga. E de repente esse produto ou a vantagem vai para a pessoa física, para a pessoa natural, não é isso? Então ela fala assim, não pode misturar. Então vem a lei e vem o direito e desconsidera essa separação e fala, não, está tudo num bolo só. Eu vou responsabilizar o teu patrimônio pessoal, sim, por conta disso. Então, toda vez que se verificar que alguém utilizou a pessoa jurídica para cometer fraudes, para cometer desvios, para se enriquecer, para tomar isso, aumentar o seu patrimônio, lucrar em cima da pessoa jurídica,
denegrindo-a, fazendo com que ela se dilapide patrimonialmente falando, para fazer com que ela perca, portanto, a sua força, o seu aspecto patrimonial. Toda vez que se utilizar a empresa com esses fins, vem o direito e fala, desconsideramos personalidade jurídica, é tudo uma coisa só. Eu vou responsabilizar o patrimônio pessoal da pessoa que ali administrou. Esse é o grande sentido. Então nós vemos isso no direito civil, no direito do consumidor, tá certo? E hoje essa perspectiva de desconsideração da pessoa jurídica ou da personalidade dela está em voga e sendo muito aplicado. Esse é o grande sentido da ideia de desconsideração da personalidade jurídica. Tá bem, meus caros? E para finalizar, extinção da personalidade jurídica ou extinção da pessoa jurídica como um todo. Nós sabemos que a pessoa natural, ela nasce, adquire a personalidade jurídica, né, a pessoa natural, e a personalidade civil jurídica dela se extingue com a morte. Morreu, acabou a personalidade. Quer dizer, não é mais sujeito de direito. Na pessoa jurídica de direito privado, de direito público, a pessoa jurídica, ela adquire personalidade a partir do momento do seu ato de constituição, tá certo? Registrada, tudo com estatuto social, com contrato social que o seja, tá certo? Ela nasce nessa perspectiva e ela se extingue, entre aspas, com a morte, entre aspas, morte. Morte da pessoa jurídica, leia-se, com a extinção das suas finalidades, com o encerramento de suas atividades. Tá bem? Então, extinguiu, morreu, terminou a personalidade para a pessoa jurídica. Tá bem, meus caros? Lembrando que dos três assuntos, pessoa natural, domicílio, pessoa jurídica é o menos importante dos três. Tá bem? Para a sua estratégia. Um forte abraço, te espero no próximo encontro. Até lá.